Olá, companheiros, muito bom, boa noite, começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. A gente está começando aqui o nosso programa nessa quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Eles não usam black tie, é greve no Cruzeiro. Esse programa, esse título aqui poético, né, cinematográfico, teatral, na verdade, né, foi dado aí pelo companheiro Juliano Lopes, que está aqui comigo. Boa noite, Juliano. Boa noite, companheiros aqui da Causa Operária TV. É isso, greve lá no Cruzeiro. Antes de mais nada, eu queria aqui já pedir, eu imagino que o Henrique, inclusive, vai reforçar nossos reclames financeiros. Estamos passando um papel aqui, vocês podem passar um papel para a gente. Passando cheque. Vocês podem passar um cheque aqui para a Causa Operária TV com a sua contribuição. Mande aí superchat, mande as suas dúvidas, críticas, sugestões, sua piada, fique à vontade, faça o que você bem entender no superchat. A gente só não aceita direitista, mas de mais a mais, mande aí a sua força, precisa sustentar aqui, fortalecer uma imprensa independente, ajudar aí a construir e desenvolver aquele que é um dos mais importantes canais do YouTube, que tem apresentado a política correta para o atual estágio que nós estamos passando. É isso, Henrique. Não sei se tem mais gente aqui, eu acho que por enquanto é só 2, hein? Só nós. A gente, antes de entrar aqui, estava comentando com a produção que se o Edson entrasse, avisasse a gente, garantisse que o Edson estivesse tudo bem com o Edson. Bom, Juliano, vou reforçar aqui, se torne membro do canal, contribua conosco. Né? É muito importante a contribuição dos companheiros para fortalecer o nosso canal e compartilhem também. E olha só, né, o nosso título é esse. O Juliano deu esse título, mas a descrição foi a produção que colocou. O pai tá on. Isso aqui virou uma várzea, né? Virou uma várzea. A esquerda vai adorar a gente aqui. Falando pai tá on, né? A esquerda vai amar a gente. Mas hoje o famoso... eu acho justa a homenagem, porque o Neymar, essa semana aqui, ele foi novamente alvo dos abutres da imprensa nacional, né? Já que é assim, já vamos começar logo falando desse tema, né? Nós temos que falar. Hoje tem jogo da seleção. E nós tivemos aí o jogo da seleção contra a Colômbia. Foi domingo, né, Juliano? É isso? Ou estou enganado? Foi. Domingão, terminou em 0-0 o jogo, né? E aí a gente. É até engraçado, né? Eu acho muito engraçado. Porque o Brasil, ele bateu o recorde de vitórias seguidas numa eliminatória. Superou a maior seleção de todos os tempos, que foi a seleção de 70. O Brasil estava com 100% de aproveitamento no campeonato. O Neymar bateu aí o recorde. Ele tá, acho que, se não bateu, tá faltando 1 ou 2 gols para bater o recorde do Pelé, da artilharia na seleção. O Tite, na campanha toda dele, desde que ele está na seleção, ele perdeu, se não me engano, 6 jogos. 6 ou 7 jogos. Mas foi só o Brasil empatar em 0-0 que parece que a imprensa estava assim, espiando, né, torcendo. Opa. Eles estavam mantendo em banho-maria, porque eu não vou falar que eles pararam de atacar a seleção nesse meio tempo. Mas, logicamente, que 100% de aproveitamento é meio complicado, né? Você tem que atacar, mas você tem que atacar com um certo cuidado. Mas foi só os primeiros 0-0 do campeonato. Eles pareciam que estavam torcendo. E aí eles entraram com tudo para atacar a seleção. Eu fiz até minha coluna ontem sobre isso, mas eu queria repetir o que eu falei na coluna, antes de eu passar aqui para o Juliano, só levantando algumas manchetes, né, de matérias escritas pela imprensa durante essa semana aqui, depois do empate do Brasil. O empate, hein? O Brasil agora não tem 100%, tem o quê? 80% de aproveitamento? Realmente é uma seleção que não dá, viu? É o seguinte, ó. Vamos ver aqui, o primeiro aqui que eu tenho. PVC.
Neymar não se diverte e o Brasil não nos diverte. Outro aqui. 5 times modestos da Europa que poderiam vencer a seleção brasileira. 5 seleções europeias que estão apresentando um futebol mais vistoso que a seleção brasileira. Tudo isso aqui depois do empate em 0-0. Casagrande. A seleção brasileira não tem a mínima chance de vencer a Copa do Mundo se continuar jogando desse jeito. Né? Juca Kfouri. Não lamentarei se Neymar resolver não ir nem para a Copa do Catar. Essas são algumas matérias da imprensa golpista. E vocês vejam, né, que aqui mistura pseudo-esquerdistas da imprensa golpista, como Juca Kfouri e Casagrande, né, moderados, tipo esse PVC, que paga de... o PVC ele paga de o intelectual do futebol, né? Ele é o cara, assim, a enciclopédia, o cara que conhece, blá, 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 né? E também matérias assim gerais, né? Essa das 5 seleções que poderiam vencer o Brasil, etc. E tal. Além de tudo isso, ainda temos, né, o áudio vazado do Galvão Bueno, onde supostamente eles chamam o Neymar de idiota, porque o Neymar decidiu não dar entrevista no final do jogo e saiu logo para o vestiário. Bom, com essas primeiras informações, sem entrar muito aqui na análise da coisa, eu já passo para o Juliano para ele fazer os primeiros comentários. Né? Por coincidência, acabou que minha coluna também tratou um pouco desse problema nessa semana, da seleção brasileira e do próprio Neymar, mas eu acho que a seleção ela acaba refletindo aí o que vai, né? Que vai pavimentar o nosso caminho daqui até a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está marcada para novembro do ano que vem. Quer dizer, nós estamos aí há pouco mais de um ano e um mês para o início do torneio da Copa do Mundo 2022, que foi adiado, não vai ser realizado em julho, como de costume, junho, né? Mas no final do ano que vem. Então, faltando um mês aí, é como está acontecendo mais ou menos aí no problema eleitoral, no problema das eleições. Começam as movimentações em torno de quem deve ganhar a Copa do Mundo. A tentativa de desestabilizar a seleção brasileira, eu tenho para mim, inclusive, que parece mais clara do que em Copas anteriores. E olha que ainda falta um ano para a gente estrear nos campos, dos gramados da Copa de 2022. Mas a nossa imprensa, e aí eu acho um detalhe fundamental do problema, que o pessoal custa entender, é que a imprensa nacional ela não tem fins nacionais, ela não tem objetivo de defesa de nenhum interesse nacional. Os interesses são sempre interesses gringos, né? No caso do futebol não pode ser diferente. Inclusive a única explicação que se poderia dar para os ataques feitos contra o Tite, contra a seleção brasileira e contra os jogadores brasileiros de conjunto, em especial o próprio Neymar, né? A seleção está invicta nas eliminatórias da Copa do Mundo, recorde de toda a história da existência das eliminatórias, dos jogos do Brasil pelas eliminatórias, e nenhuma das eliminatórias que nós disputamos, nos quais nos sagramos campeões na Copa seguinte, nós tivemos um cartel tão bem definido, tão bem, né, feito. Nós tivemos esse empate com a Colômbia aí também, um negócio complexo, o time ganhar tudo, não aconteceu isso na história do futebol mundial, e o pessoal não tem essa. Eles destacam aí alguns comentaristas que nunca jogaram bola, esses em especial, né, porque o que nunca jogou bola, ele é bom por isso, ele pode falar qualquer coisa, né? Então contratam esse pessoal, e uns ex-jogadores aí que jogaram mais ou menos, ou até que foram bons de bola, mas que, efetivamente falando, são muito bons com as bolas, foram bons com a bola no pé, mas em termos de comentário, eles só obedecem o que é ditado, determinado aí pela grande imprensa capitalista. É interessante notar, Henrique, até queria comentar aqui um pouco no Zona mesmo, né, com os companheiros. Eu tive a oportunidade de ver canais direitistas a respeito da questão do futebol. E eles também desenvolveram uma repulsa, né,
pela própria imprensa burguesa, pela imprensa capitalista, etc. e tal, no que efetivamente, no que eles estão certos até por conta da popularidade. E se busca popularidade em torno junto com a população, lógico que você tem que prestar atenção com o que acontece no futebol. A tentativa de rejeitar, né? Rejeitar esse anseio, esse gosto popular, a tentativa de afundar os anseios populares de que a seleção vá bem, a tentativa de fazer, né? Até tem uma matéria que falou, até que no último Zona a gente falou, futebol tinha até acabado para a juventude que jogava videogame, não sei o quê. As tentativas todas de acabar com que o povo trabalhador, o povo brasileiro, tem de melhor, que vamos cá entre nós. O futebol é o que nós temos de melhor aqui no Brasil. É ou não é? É, ponto final. Eu acho que não está muito em discussão até pelo problema que a gente tem. Mas as tentativas de fazer isso daí são muito impopulares. E a direita não perde tempo nesse quesito. Também ela critica aí as posições da imprensa golpista com relação à seleção e ao próprio Neymar. E em boa parte dos poucos comentários que eu vi, eles não estão errados também. Porque o que se deve ver no caso do Neymar é o futebol. E não está certo você fazer a comparação, no caso da seleção do Neymar, sei lá, fazer a comparação ipsis literis do futebol do Neymar com a política que o Neymar defenderia. Porque também se formos para o terreno da política, e aí uma outra coisa que eu coloquei na coluna, é o seguinte, jogadores da seleção tudo bem, tem vários problemas aí com Bolsonaro, FIFA, CBF, etc, empresas, dinheiro, etc e tal. Mas na política, quem foi que colocou a direita na manifestação no último 2 de outubro? Foi a esquerda. A mesma esquerda que enche o saco do Neymar, identitária. Fizeram um acordo lá, quer dizer, é um negócio complicado se é para você pegar o chifre do boi por aí, né? Então, acho que agora, faltando um ano para as eleições, e vai misturar tudo de novo, que vai ser bom demais, né? A questão da terceira via, Lula, esquerda revolucionária, o fora Bolsonaro e a seleção brasileira no meio disso tudo, obviamente tem todo um jogo de interesses aí, que você atacar a seleção brasileira é atacar o próprio Brasil, uma coisa meio natural de se entender, de relativa, de fácil compreensão, na medida que é o futebol brasileiro, a seleção brasileira, nossos títulos, etc. e tal, é um patrimônio do povo e foram coisas que nós conquistamos aí ao longo de muita luta, né? Esses dias, ainda hoje eu vi a abertura da final da Copa do Mundo de 70. Os italianos, eles entraram em campo assim, como se estivessem jogando com barata, assim, entendeu? Eles já entraram assim com um sapato alto. Eu falei que esses caras queixo duro, mano. Eu não queria falar com ninguém, etc e tal. Depois eu fui ver, é interessante esses episódios, né? A abertura da Copa de 2002 com os alemães. Esse Oliver Kahn, super goleiro, imbatível, infalível, que bateu roupa também. A narração era assim, que os alemães eram a coisa mais linda do mundo que você poderia imaginar. E nós tínhamos o Ronaldão com aquele corte de cabelo que virou uma verdadeira febre na periferia do Brasil, mostrando a popularidade do negócio. Só que aí é isso. Eu acho que a gente está entrando aqui a gente está entrando naquela fase perigosa, né? Eu vi pessoas falando em aposentadoria, falando em trocar tudo, falando que o Tite tem um monte de problema, aí vem problema de Receita Federal, imposto, seleção brasileira, CBF. A fase de desestabilização da seleção é agora. Se quiser derrubar, porque a eliminatória não vai cair, então tem que ir batendo daqui até a Copa, e nós vamos ter que rebater tudo. Então, eu queria acrescentar, né, algumas coisas, destacar algumas coisas que você falou. A primeira é que, de fato, né, pegando do fim, nós estamos aí há pouco tempo da Copa, eu acho que os ataques da imprensa vão piorar, e muito. Né? Um elemento da campanha para que o Brasil não ganhe a Copa, tipo assim, um dos ingredientes, né, que o imperialismo usa para impedir a vitória do Brasil nas Copas é a imprensa brasileira, a imprensa golpista, a imprensa vendida para o imperialismo. Isso daí não é a gente que está falando, isso daí é a história disso. Né? Quem gosta de futebol e vai
lê o que aconteceu nas outras Copas, vai ver que isso... E quem também tem memória, né? Basta a gente se lembrar das Copas que a gente viveu, né? Mas não só as Copas que a gente viveu, a gente sabe que a imprensa, ela está ali, tudo bem, né? Ela tem uma posição que, para um leigo, né, para uma pessoa que não analisa a coisa profundamente, os interesses em jogo, né, logicamente que a imprensa faz demagogia, né? Viva a seleção, vamos ganhar, é o Hexa, né? Faz lá propaganda, etc. E tal, porque precisa vender a cerveja, precisa vender o protetor solar, o Guaraná, a porra toda que patrocina, né? A Copa patrocina essa imprensa, né? Precisa vender coisa, etc. E tal. Mas do ponto de vista da política, né, a ser seguida, a imprensa ela cumpre um papel de desmoralização dos jogadores, de confusão. Eles bajulam uns e atacam outros. Eles bajulam excessivamente um para gerar uma determinada confusão no cara, na cabeça do jogador, né? Atacam o outro, desmoralizando o outro. Falam mal do técnico. Diz que o cara é metido. Fala que não é humilde. É uma coisa de louco. Na década de 70, o Nelson Rodrigues ele falava, né, que a seleção brasileira precisa ir embora logo do Brasil, porque senão a Copa ia ser perdida. Por quê? Porque a imprensa bombardeava a seleção. E nós estamos falando E é interessante a Copa de 70, porque nós estamos falando da melhor seleção do mundo, né, de todos os tempos. Então alguém poderia dizer, não, mas a imprensa está atacando essa seleção de agora porque é a seleção de agora, essa seleção é ruim. Neymar é um mascarado, não sei quem, não sei o que lá, não sei o que, não sei lá. Mas não é isso. Esse é um comportamento da imprensa padrão, porque a imprensa está obedecendo os interesses do imperialismo para impedir a seleção de ganhar a Copa. Então, eu acho que isso vai piorar muito, né? Esse é um ingrediente importante. A gente viu isso em 2014, a gente viu isso em 2018, né? E eles estão começando aí o ataque. Esperaram esse 0-0 para meio que assim, está aberta a temporada de jogação de merda sem, sabe, indiscriminadamente na seleção brasileira, né? Isso é uma coisa importante. E a outra coisa também que eu queria destacar, o que o Juliano falou é verdade, né? O problema da direita, da extrema direita com a seleção, a gente tem que ficar de olho. Acontece com o caso da seleção, a mesma coisa que acontece na política geral, né? Você tem aí os órgãos oficiais do imperialismo, né? A posição oficial deles é essa posição do fique em casa. Que é, né? Era a mesma coisa o fique em casa, o que era? Era a posição oficial do imperialismo, da direita golpista, né? Pró-imperialista, etc. e tal, civilizada, etc. A esquerda foi lá, simplesmente seguiu essa política da direita. Vamos ficar em casa, não vamos fazer mobilização, não vamos nada. No caso da seleção é a mesma coisa. Qual que é a posição oficial da imprensa civilizada? É assim: o Neymar é um metido, é um mascarado, não convence ninguém, é um mimado, a seleção brasileira não joga nada, a seleção brasileira não empolga, o Tite é um não sei o que lá, com essa seleção não dá, com essa seleção nós não vamos ganhar, com essa seleção não vai dar certo. Essa é a posição oficial da imprensa, né? Ao mesmo tempo que eles têm essa orientação bem clara, logicamente, como eu falei, eles vão vender muito produto, vão fazer muita demagogia, Brasil, Zil, vão falar, ó, viva a Copa do Mundo, mas a posição oficial, a orientação política é essa. E a esquerda vai atrás dessa posição oficial. Enquanto isso, a extrema-direita, né, vai lá e aparece como defensora da seleção. Eu também, Juliano, conheço vários sites de pessoas que são, assim, eu não diria que são de extrema-direita, ou talvez nem sejam bolsonaristas propriamente, mas eles são jogados para o bolsonarismo, para uma certa simpatia ao bolsonarismo, por conta dessa palhaçada que a imprensa faz, né? O pessoal não aguenta mais a Globo,
Aí a Globo vai lá e chama o Neymar de idiota. Aí, em vez de você falar que quem é idiota é a Globo, tem que acabar com a Globo, tem que extinguir a Rede Globo, você vai lá e fala, o Neymar é um idiota mesmo. Aí, obviamente, que a extrema-direita vai ganhar com isso daí, porque a extrema-direita vai fazer demagogia, vai falar que não, que a Globo é uma merda, que é mesmo, e que o Neymar é um menino Ney, que joga futebol aí, tal, não sei o quê. Né? E, por fim, sobre essa questão do brasileiro que não pode... O brasileiro ele tem que ser sempre, né, humilde. Né? Os europeus, né, isso daí também, lendo a literatura esportiva, a crônica esportiva antiga, também a gente percebe isso daí, né? Que os escritores nacionalistas, eles falavam isso, falavam o seguinte, que o Brasil, os europeus são assim, vamos dar um exemplo, se a Inglaterra ganha um campeonato roubado, a Inglaterra, para a imprensa inglesa, a Inglaterra é o melhor futebol do mundo, a Inglaterra jogou melhor do que todo mundo, e até o roubo foi merecido porque a Inglaterra tinha o melhor time. Se o Brasil ganhar, não precisa nem ser roubado, ganhar, mas ganhar jogando um pouquinho mal, essa seleção não dá, nós temos que ver, o Brasil não é mais o mesmo, esses jogadores são metidos, arrogantes, né? Por quê? Porque, infelizmente, né, nós temos que dizer, os europeus têm uma mentalidade imperialista e eles, né, tratam o futebol dessa maneira. Logicamente que assim, a gente tem nojo desses imperialistas, né? Mas não é por isso que nós devemos achar que os jogadores brasileiros eles têm que deitar no chão, se rastejar e deixar que esses europeus pisem em cima deles. Eu acho que assim, né, os europeus entraram metidos lá no campo, tem que fazer igual o Pelé fez, tem que sapecar logo uma goleada e mandar eles ficarem no lugar deles. Fazer igual o Ronaldão e o Rivaldo fizeram, né? Mete 2 lá no cara que foi considerado o melhor goleiro do mundo, faz o cara bater roupa lá, faz 2-0 e pronto, você entendeu? E é isso, nós temos que... No futebol, a gente é superior a eles e a gente tem que ser superior a eles, inclusive na atitude, né? Mas, no entanto, a nossa imprensa, que é uma imprensa pró-imperialista, né, faz questão de, a todo momento, martelar para os brasileiros e para os jogadores brasileiros de que aqui nós somos um bando de lixo. Essa é a verdade. E por isso que esse tratamento da imprensa é um ingrediente importante do imperialismo, né, contra o Brasil nas Copas, né? Porque os jogadores brasileiros chegam na Copa já assim, até um pouco atordoados com essa campanha, né? Bom, eu nem passo para o Juliano, não sei o que mais que a gente pode comentar sobre o assunto, né? Mas hoje tem jogo, né? Vamos ver, espero que o Brasil ganhe, se recupere, porque senão, nossa senhora, ninguém aguenta. Não, eu concordo com tudo isso daí, tá certo, efetivamente é o que está acontecendo. Eu destacaria só esse aspecto de que aqui ser tudo lixo, porque efetivamente é o que eles tentam passar com essa campanha contra o futebol, contra os jogadores de futebol, etc. E tal. Eles querem que nós aqui aceitemos tudo calado, né? Mais outro exemplo, né, do negócio da manifestação do 2 de outubro, né, tem que aceitar tudo calado e quando acabarem com o futebol, quando acabarem com os estádios, quando acabarem com os jogadores de futebol, acabar com sonhos de mundo velho de moleque, aí eles vão ficar felizes ao descobrir que o Brasil não tem mais nada a oferecer, que não tem mais Amazônia, que não tem mais petróleo, que não tem mais jogador, não tem mais time, tem nem mais governo, não tem mais nada, aqui já devastaram tudo. O futebol está nessa mesma linha aí. Assim como o petróleo é nosso, tinha que ter uma campanha do futebol é nosso. Petróleo é nosso, futebol é nosso, porque do jeito que vai, e aí as medidas são as mais variadas, né? A gente já denunciou aqui cartão amarelo para drible, etc. E tal. Agora vamos ter que afiar aqui nossos facões, porque
a campanha contra a seleção brasileira, da esquerda, né, e da direita, vai ser muito grande. Esperem vocês aí, vocês verem, o novo não vai ter Copa. Já começou, na verdade, né, porque denunciaram o Catar por ter incentivado o terrorismo, por ser contra os direitos LGBTs, que a Copa não poderia ser lá, que a Copa deveria ser onde? Nos Estados Unidos, quem perdeu a competição para o Catar. Bom, eu fico muito feliz em saber que tudo tem que ser dos Estados Unidos, porque no final das contas é isso também, né? No final das contas a gente tem que jogar futebol americano, tem que gostar da democracia norte-americana, dos direitos democráticos norte-americanos, tudo que o europeu faz, da finesse europeia, né? Grande finesse. E diria os africanos aí, né? Eu queria que os africanos falassem da finesse do imperialismo europeu lá naquele continente. Mas, enfim, vamos lá. E os nossos, e os identitários, né, Juliano? Os defensores, os grandes defensores dos negros, dos escravos, dos africanos, etc e tal, que adoram falar em colonialismo, mas no primeira oportunidade, né, eles pisam em cima assim da nossa cultura, assim, como a maior facilidade do mundo, né? O que vale mesmo são os europeus. O futebol europeu é lindo, maravilhoso, né? E esses jogadores brasileiros aqui, que não se consideram negros, é tudo assim, né? Exatamente. A chance que eles tinham de fazer uma boa campanha identitária, eles não fazem. É claro. O imperialismo não deixa, né? É engraçado isso, né? Como o imperialismo não deixa, então eles não podem fazer, né? Eu tô preocupado com a nossa produção, cara, que não tá fazendo os cortes. Eu tô falando agora como um homem sombra, né? Tô atrás da parede. Eu vou dublar você aqui, assim. Mas o negócio é interessante, esse negócio dos identitários. A gente podia fazer depois um programa especial, né? Porque os identitários são assim, maravilhoso, vamos defender a cultura negra nacional, mas é só a partir do momento que o imperialismo deixa. O que mostra que eles são muito pró-imperialistas mesmo, porque defender a seleção, isso daí você vê assim, se você falar na seleção, você vê os identitários correndo, disfarçando, coçando a cabeça, assim, né? Veja bem, mas é que mas o Neymar não é negro? Mas ele não se considera negro também, então não dá para defender. Veja bem, gente, vamos mudar de assunto. Também esse negócio de futebol também não é aquela futebol aliena, também nas arquibancadas o pessoal é machista, homofóbico, não dá, né? Era a oportunidade que eles tinham, né? Mas como o imperialismo não deixa, então não pode. Imagina um duelo entre o Neymar Silva, que é um típico nome de um super mecânico brasileiro, contra o Richard Lewandowski, um europeu. Os caras eles não conseguiram. Eles não conseguiram ir tão longe com o identitarismo. Quer dizer, eles não conseguiram, como se diz, criticar o pai deles, né? Porque finalmente vai criticar o imperialismo para quê? Vamos ficar aqui que tá. Enquanto isso, a gente é obrigado a aceitar o negro do PSDB no Cardição. Bom, vamos lá, Henrique. O que a gente tem aí? Vamos lá, a gente tem a greve no Cruzeiro, Juliano. A greve do Cruzeiro, é verdade. A crise no Cruzeiro é muito grande. Nós temos uma situação assim bastante complicada no time. É provável que o Cruzeiro vá amargar aí 3 anos seguidos na Série B. Acho que assim, uma das maiores potências do futebol brasileiro, né? Do ponto de vista assim da tradição do clube e assim, e o Cruzeiro, né? Tipo, com todo respeito, por exemplo, aos companheiros, o pessoal vai achar que eu tô pegando no pé, Juliano, mas eu vou ter que dar esse exemplo aqui, não vai ter jeito. Por exemplo, você tem um time de muita tradição, um time grande, etc., que é o Botafogo, né? Só que o Botafogo, ele tá em crise há muito mais tempo. O Cruzeiro não, o Cruzeiro é um time que até ontem estava ganhando muito campeonato aí e tudo mais, e agora, né? E mesmo o Botafogo, apesar de ter sido rebaixado algumas vezes, né? E tá agora na Série B, mas o Botafogo tá com chance de voltar e tudo. Mas mesmo o Botafogo não ficou 2 anos seguidos, menos ainda 3 anos seguidos na Série B, né? Então, assim, chama atenção no caso do Cruzeiro, né? Com todo respeito aos companheiros aí que torcem para o Botafogo, né? E até outros times grandes que estão numa situação
até mesmo, por exemplo, o Vasco, que já está numa crise também há mais tempo, mas o Cruzeiro chama muita atenção, porque o Cruzeiro era uma potência até pouco tempo atrás, foi campeão da Copa do Brasil, né? Disputou aí, estava a ponta do Brasil, do Brasileirão nas últimas décadas, várias vezes, então quer dizer, é um negócio bastante complicado a crise lá, né? Mas você tem mais informações aí sobre a greve, né? Os jogadores se juntaram aí no... A produção lembrou bem aqui, né? Só não caiu para ser porque o Luxemburgo, né, esse técnico brasileiro, pilantra, safado, que não entende nada de futebol e tal, conseguiu salvar o Cruzeiro da Série C, né? Não sei se o Jorge Jesus, se o Crespo, que a gente vai falar dele aqui, se o Abel Ferreira e tudo, eles conseguiriam tirar o Cruzeiro da Série C, né? Mas o Lucha, que é brasileiro, foi lá, né, com a enxada, né, instrumento de trabalho, vamos trabalhar aqui com esse time que a gente tem e vamos tirar o Cruzeiro da Série C, não é isso? Se eu não estou enganado, foi isso que aconteceu. Mas fala aí da greve. Não, resumidamente, agora no dia 13, ontem, na verdade, os jogadores do Cruzeiro lançaram uma nota oficial falando que vão entrar em greve a partir de hoje, e efetivamente eles entraram em greve. Nenhum jogador compareceu à Toca da Raposa na data de hoje, e a greve em razão de atraso de salário, tanto de 6 meses, né, em alguns casos, tanto dos jogadores em si, quanto, segundo a nota fala, dos jogadores de funcionários do clube que estariam aí também com salários atrasados e estão recebem a ajuda dos próprios jogadores para manter aí o seu sustento durante esse período de crise do clube. Afora essa questão, eu acho que o que chama a atenção aqui em primeiro lugar, eu também fui dar uma olhada, que primeiro que não existe sindicato, né? Sindicato, na verdade, de jogadores de futebol é um negócio para homologar certos contratos e acordos aí. Mas é só, o sindicato nunca cumpriu função nenhuma reivindicativa dos jogadores, até porque depois da Lei Pelé, que a gente pode tratar aqui melhor em outro programa, o negócio ficou de caráter muito individual, né, os contratos, etc. Mas, enfim, um dos juízes aí falou até que os jogadores não teriam direito à greve, porque não houve assembleia, não houve comunicado aquelas coisas que a gente conhece bem no Correio. Não houve comunicado de 48 horas, com antecedência, blá, 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 já no intuito aí de assegurar o direito dos donos do clube, dos patrões, em último caso, né? Isso chama atenção por um lado. Por outro, chama atenção, eu até vi uma nota rápida de uma das organizadas do Cruzeiro, esqueci o nome, depois a gente pode lembrar, mais famosa delas aí. Ela também fala que a diretoria tem grande responsabilidade no problema, de uma crise que se arrasta faz muito tempo, e que leva também, não que a torcida fale isso daí, mas que pelo menos é o que a gente deveria discutir aqui no Zona da Grião, a questão do controle do clube, né? Quem que deveria controlar o clube, quem que deveria estar na gestão de um time que é de interesse de milhares, milhões de pessoas aí que torcem por seus clubes, né? E chega uma situação dessa de você não ter nem jogador mais para jogar. Ao mesmo tempo, que chama a atenção, o presidente do Cruzeiro estava em viagem, volta só amanhã, discutindo a questão do futebol empresa na Europa. Olha que coisa interessantíssima. O clube está entrando em greve e o cara está discutindo futebol empresa lá na Europa, o presidente atual do Cruzeiro. Também tem outros fatos precedentes. A gente denunciou aqui, inclusive, a invasão e fechamento de duas das maiores organizadas do Cruzeiro, ano passado atrasado, acho que foi atrasado antes da pandemia, mandaram fechar as torcidas organizadas, foi invadida a sede das organizadas e tiveram o patrimônio confiscado pela polícia, etc. e tal, sob as mais variadas acusações. O time sofreu também uma série de ataques, aí a gente não sabe muito bem como acontece, nem o que aconteceu, mas esteve envolvido com escândalos de corrupção, o que tudo bem, pode ter sido revelado no caso do Cruzeiro. Mas vamos falar aqui que nenhum outro time tem nenhum outro escândalo de corrupção
Nenhum. Todo mundo santo, só o Cruzeiro que se envolveu em algum esquema desse tipo aí. Então tem várias outras coisas que estão acontecendo nos bastidores aí, no caso do Cruzeiro, que explica um pouco a situação que o time está enfrentando agora, né? E ao mesmo tempo isso, quer dizer, o clube fica na mão de terceiros aí. A gente não tem controle, a gente não sabe que o torcedor, né? Especialmente aquele que está organizado, aquele que dedica a sua vida pelo clube. Tem muita gente no Brasil, às vezes pode não parecer, mas tem muita gente no Brasil que dedica a sua vida ao clube. E eu não estou falando do Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, estou falando de clube pequeno, tem clube de várzea aí, o cara, a vida do cara é aquilo dali, é viver do futebol, é torcedor, tá lá, etc, e tá ajudando o clube. Então, a gente deveria discutir também o modo, né, que esses clubes estão funcionando. Porque se o Cruzeiro está assim hoje, amanhã ou depois é outro time. Pode ficar tranquilo, ou mais times, vai saber quantos times vão passar por esse perrengue aí. Os jogadores entrarem em greve. Né? Finalmente é um direito, né? Salário atrasado, direito democrático de qualquer um paralisar suas atividades em razão da ausência de contraprestação. Mas, enfim, a crise do Cruzeiro é muito maior do que isso daí e a profundidade também é gigantesca. Envolve outros tantos problemas aí. Eu acho até que o ataque feito contra as organizadas do clube, dos clubes em geral, é para que seja dificultado, né? Seja tornado impossível a pressão dos torcedores nos rumos que o clube vai tomar. E aí, vejam vocês, o clube não está pagando salário, mas o que o clube está pagando? E as receitas? Tem patrocínio? Como é que funciona isso daí? Vai falar agora, esses dias, por exemplo, eu li a matéria do Flamengo. Não, o presidente atual do Flamengo tirou o Flamengo da crise. Eu falei, como que o Flamengo estava em crise, em déficit? Com patrocínio, até ontem já foi da Petrobras, uma puta estatal de petróleo, imagina. Os caras conseguiram entrar em crise, como que eles conseguiram fazer isso daí? Mas, enfim, daí a notícia, aparentemente, eles vão continuar esse movimento, né? Abriu-se uma crise aí, vamos ver. Eu acho que amanhã deve acabar também, né? Com a volta do presidente, com as suas ótimas ideias empresariais de SA. Quem sabe o Cruzeiro não vira Red Bull Cruzeiro. Bom, Juliano, é o seguinte, ó. Só uma coisa, né? A gente, para quem não pegou a referência, eles não usam black tie, né? A gente estava aqui prestando uma homenagem à obra do Gianfrancesco Guarnieri, né? Uma peça de teatro do início dos anos 60, se não me engano, e que depois virou filme. Depois virou filme no finalzinho, ou no final dos anos 70, na verdade, 1981, um filme, né? Já ambientado nas greves do ABC, né? Mas inclusive com o próprio Gianfrancesco Guarnieri como um dos atores do filme, né? E ele que escreveu a peça, na verdade foi a peça, acho que é eu estou olhando aqui, a peça, eu falei, do começo dos anos 60, na verdade, ela é do final dos anos 50, né? E ela abriu toda uma etapa aí no teatro brasileiro, né? Muito importante, no teatro popular brasileiro dos anos 60 e tudo mais, através dos CPCs da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE, que depois foram extintos aí com a ditadura, né? E a história, basicamente, história de uma greve, etc., e as relações aí. Por isso que o Juliano aí fez essa... Aí está uma imagem do filme, né? Por isso que o Juliano fez essa referência poética aí aos jogadores do Cruzeiro, né? E eles não podem usar nada que se refira a preto, nem black, nem nada, porque senão dá problema lá por causa do Atlético, né? Então, eles não podem usar nada que seja black mesmo, não, porque senão dá B.O. Exatamente. Dá B.O. Inclusive, os torcedores do Atlético estão vibrando com a crise, né? Faz parte da disputa, né? Bom, mas é isso, Cruzeiro aí, jogadores em greve. E o sindicato, engraçado é isso, né? Não tem sindicato. Isso aí é uma situação clássica, uma situação, vamos dizer assim, atrasada, né? Quando o trabalhador entrava em choque com o patrão diretamente, né? Situação de anos atrás, de décadas. Olha, só algumas rapidinhas aqui, Juliano, é o seguinte,
A Alemanha já está se tornando novamente o melhor time do mundo. Dizem que tem uma matéria do Globo dizendo que a Alemanha nasceu de novo. Ah, não, eu vou mudar meu nome. O PVC, né, esse grande intelectual, fala assim, lá vem eles de novo. A Alemanha renasce sob o comando de Hansi Flick. Eu não vou falar nada, que a gente não tem tempo, mas vamos ver, né? Talvez o Edson Dorta, que é o nosso mãe de nada do futebol, que adivinhou que a França ia ser campeã do mundo na última Copa, não por um problema tanto de analisar o futebol da França, mas de analisar a política do negócio, como que estava sendo roubado para que a França conseguisse ir chegando cada vez mais até a final, né? A gente tem que ficar de olho nesse tipo de matéria, porque isso aí vai indicando qual que vai ser a seleção preferida da burguesia. E, infelizmente, eu acho que vai ser uma seleção capaz de se igualar ao Brasil no Penta, viu? Então a Alemanha pode ser mesmo. Até pegando um pouco da história, né, da coisa, porque o Brasil foi o primeiro país a ser tri, depois acabou que a Itália foi tri, né, e a Alemanha foi tri, depois o Brasil foi tetra, o Brasil foi o primeiro a ser tetra, aí depois o Brasil foi penta, aí nós temos a Alemanha tetra, a Itália tetra, né, e eles vão provavelmente querer que uma seleção se iguale ao Brasil, para depois, de repente, deixar o Brasil dar uma escapadinha mais para frente, porque eles não podem também deixar o Brasil tão na frente assim, né? Porque eles perdem muito dinheiro com isso. Então, é bom a gente ficar de olho, né, no comportamento da burguesia, do imperialismo, da imprensa, para ver quais são as seleções, porque eles não escolhem uma só, né? Porque é complicado, não dá também, nem sempre você manipula um resultado e isso daí vai dar certo, né? Então eles escolhem algumas seleções para como vão ser aquelas que eles vão eleger para ser campeã, né? Então é bom a gente ver a movimentação, porque essa história de que a Alemanha nasceu de novo é um papinho furado, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não sei, viu? A Alemanha nasceu de novo. Dá, cara, não dá. Tem um probleminha, que é um que eu me dei conta agora, que a Copa vai ser depois das eleições aqui, né? Então, efetivamente falando... Não dá nem para contar que o Bolsonaro vai tentar mexer os pauzinhos. Eu nem vou falar disso aqui, porque senão o pessoal vai entender mal a gente. Mas, de qualquer maneira, a seleção vai ficar meio despatriada aí, eu acho. O que vai facilitar os caminhos dos alemães. Maravilhosos alemães. Vou mudar. Amanhã o meu nome vai ser Franz Beckenbauer. Bom, próximo tema aqui, rapidamente, para a gente ir encerrando, né? O Crespo, assim, depois de muito sofrimento, né? O Crespo foi demitido de São Paulo. Agora, eu vou falar, eu não entendo, sinceramente, eu não entendo a posição da Independente e da Dragões, né? Que está contra a saída do Crespo. Eu entendo, por exemplo, alguns aspectos, né? Por exemplo, a crítica que eles fazem à diretoria de São Paulo, para mim, é legítima. Acho que tem que criticar mesmo, entendeu? A crítica que eles têm feito ao corpo mole dos jogadores, acho que tem que criticar mesmo, entendeu? Uma panelinha que existe, tem que criticar mesmo. Mas eu não entendo por que a torcida se apegou tanto ao Crespo, né? Mas... sei lá, de resto, também. Agora, o fato é que o Crespo saiu fora e o Rogério Ceni voltou. E a torcida de São Paulo não gostou não, viu? Eu vou avisando. Nem a Dragões, nem a Independente gostou, porque o Rogério também... O Rogério pisou na merda, pisou na jaca, né? Ele deu um comentário infeliz, né? Quando ele estava no Flamengo, falando que não lembro ipsis literis o comentário dele, mas é algo como se assim, trabalhei muitos anos não sei aonde, no São Paulo, mas isso aqui, o Flamengo é maravilhoso, alguma coisa assim, né? E aí a torcida de São Paulo ficou super sentida, com razão, né? Porque o cara é ídolo no time. Então a palavra de ordem da torcida é assim: Rogério é ídolo como jogador, mas como técnico, o pessoal não tá apoiando ele não. Agora, ele tem a oportunidade de se redimir, né? Quem sabe ele não ganha aí os títulos, não ergue o São Paulo.
logicamente que a torcida quer ver, diferente da campanha que fazem contra a seleção brasileira, no mundo real, a torcida quer ver gol e título. Você entendeu? Gol, vitória e título. Nessa ordem. Então, se for o Rogério Ceni, se for o Satanás, se for o Bolsonaro, se for o Hitler, se for qualquer um de técnico, o importante é que a torcida quer ver gol, vitória e campeonato sendo ganho, né? Só na seleção brasileira que não é assim. Na seleção brasileira é assim, mas a CBF é corrupta, então não dá para torcer para a seleção. Mas o Neymar é bolsonarista, então não dá para torcer para a seleção. O Tite tem frieira no dedão direito, então não dá para torcer para a seleção. No mundo real, não é assim que funciona, né? Então, acho que se o Rogério Ceni começar a ganhar, né, montar um time competitivo, etc., acho que mesmo porque ele de fato é ídolo mesmo, né, no São Paulo, eu acho que a torcida começa a apoiar ele. Mas vamos ver aí o que acontece, né? São rápidos drops aí, né? Eu acho que sobre a questão do Ceni, é isso mesmo que você falou. Só me chamou a atenção porque o argentino saiu elogiado, né? E assim, ele colocou os São Paulinos aí a nível de loucura. Empates, derrotas, o pessoal tá passando mal aí na parte de baixo do Brasileirão. Se classificou na Copa do Brasil, Libertadores e etc. Quer dizer, e aí, o brasileiro que vai assumir, muito que bem o Rogério Ceni tem pisado na bola, com uma série de coisas aí com os torcedores de São Paulo, e torcedor é foda, torcedor é assim mesmo. O cara não quer saber, mas em alguma medida tá até certo, vai. Mas ele já entra com a frigideira quente, entendeu? O pessoal já tá se Ceni, o fiasco que foi no Flamengo, e olha que ninguém falou, eu não vi ninguém falar abertamente até agora, mas o Rogério Ceni é o atual campeão brasileiro como técnico do Flamengo. Tudo bem, tem um monte de problema, pegou o time que é ótimo, maravilhoso, mas vamos falar a verdade que o técnico atual campeão brasileiro é o Rogério Ceni? É o Rogério Ceni. Podia ter perdido? Podia ter perdido. Como não, é demais mesmo, né? O São Paulo, nada mais, nada menos, contratou o técnico que é o atual campeão brasileiro, né? E aí a empresa não perdoa, já cai em cima do cara, começa aquela ladainha que técnico não sei o quê. Eu vi uma matéria hoje, inclusive, o cara falando o seguinte: por que é que a gente não consegue renovar, não consegue ter renovação técnica? A tese central do cara era o seguinte, que a saída do Crespo revela uma incompatibilidade, coisa que já se falava na época do Jesus, dos gringos com o futebol brasileiro, que aqui nós somos tão atrasados e tão mulas que nós não deixamos a mente evoluída e iluminada dos europeus, e cá entre nós, o argentino é meio que um europeu perdido aqui na América do Sul, se infiltrar nesse futebol nosso. Aí o Jesus falou o seguinte: eu ensinei os brasileiros a jogar sem a bola, sendo que nós temos 5 taças mundiais. É muito desaforo, viu? Muito desaforo. Aí tem que ouvir isso daí, pô. E aí tem que ouvir que os técnicos brasileiros não valem nada. Não o Jorge Jesus... Assim. Jorge Jesus deu umas declarações essa declaração é recente do Jorge Jesus, né? Recente. Inclusive eu vi eu gosto assim, o mundo real é diferente, né? Então eu sigo várias contas de futebol, né? E aí uma delas, até fazer uma referência, né? Não sei se o companheiro que faz essa conta, não conheço, talvez, não sei se ele conhece a gente e tal, chama Corneta Caipira, alguma coisa assim, né? Que fala só sobre times, principalmente time do interior de São Paulo, né? E aí ele, depois da declaração do Jesus, ele falou, o Jesus, ironicamente, né? O Jesus também é responsável pelo título da Copa do Brasil do Santo André e pelo título da Copa do Brasil do Paulista de Jundiaí também. O Jorge Jesus é perfeito, entendeu? Eu quero ver o Jorge Jesus ser campeão da Copa do Brasil com o Santo André, né? Com o Paulista de Jundiaí, entendeu? Como outros técnicos foram, né? E eu protesto de novo aqui em nome deste senhor que um dia trarei no Tição ou aqui, chamado Andrade, do Flamengo, que foi lá, pegou um elenco muito louco de 2009, cada um mais doido que o outro, fora de forma, metido com droga, tráfico, morte, e foi lá e levou esse pessoal ao Campeonato Brasileiro de 2009, numa guerra louca em Santa Cecília. Ele organizou o time.
E aí conseguiu a taça. Finalmente. Aí esse infeliz aí, esse negrão infeliz, que Quem inclusive lembra dele mais? é campeão mundial em 81, foi prata da casa, campeão mundial em 81, coisa que nenhum desses merda aí tem, esse Jesus tem. Tá esquecido, abandonado. Ele ganha menos que os grevistas do Cruzeiro. É, complicado, viu? Mas é isso, né? A gente tá com o nosso tempo estourado aqui. Tenta, não, a produção aí pode até. Não sei se ela vai gostar, mas também o próprio Abel Ferreira tá numa crisezinha aí no Palmeiras, né? E ele, na verdade é o seguinte, no caso do Abel Ferreira é parecido com o Crespo, só que São Paulo tá na merda, o Palmeiras não, digamos assim, né? Então ele tem mais gordura para queimar, né? Mas o Abel Ferreira é assim, ele tem que ser campeão. De repente, da Libertadores, porque a aposta é essa, né? No brasileiro. Então, no brasileiro, a produção tá falando aqui do Luxemburgo, de fato, né? Porque no brasileiro é o seguinte, o Abel Ferreira anda de mal a pior, tá tropeçando. Eu vi um vídeo engraçado que era assim, começo do jogo, Abel, final do jogo do Palmeiras, Abel, vai tomar no cu, não sei o que lá. Aí, então, assim, a relação da torcida do Palmeiras com o Abel tá bem assim, né? Então, são os técnicos estrangeiros. Se fosse o técnico brasileiro, eles iam propor derrubar o técnico agora, nas vésperas da final da Libertadores, porque ele não tá ganhando, não tá indo bem no Brasileirão. Mas vamos ver até quando o Abel, que já foi tema aqui do nosso programa recentemente, porque também falou um monte de coisa aí, né? Contra o futebol brasileiro, achando que eles são falando que os europeus são superiores, etc e tal, né? Então nem vamos repetir muito aqui, a gente já dedicou um programa a ele, mas a situação dele também tá meio periclitante, né? Mas é isso, acho que estamos chegando no final, agradecer aí o pessoal que nos assistiu. Na verdade, Juliano, a gente foi aqui sem educação e Totalmente sem educação. Temos nem boa noite para ninguém. Assistindo. Como a gente boa noite para ninguém. Como a gente está com o tempo estourado, eu só vou dar uma boa noite para não ser tão sem educação assim. Ou também a gente pode descobrir agora que ninguém estava assistindo o programa, né? Também é uma opção. Vamos ver aqui. De fato, acho que ninguém. Ah, não, tá aqui, ó. Boa noite para o companheiro Arthur Freitas. E eu aproveito que o Arthur Freitas está aqui para dizer que no domingo eu estarei na cidade mineira de Muriaé para praticamente inaugurar a leva de escolas marxistas que faremos em mais de 300 localidades no Brasil e no exterior. Né? Nós vamos viajar o país fazendo escola marxista, o que é o socialismo. E eu estarei lá no domingo, dia 17, lá em Muriaé, na terra do Arthur Freitas, para fazer esse curso, um dos primeiros cursos aí desses mais de 300 que a gente vai fazer até o final do ano, início do ano que vem, o que é o socialismo. Então, assim, se mais alguém de Muriaé, além do Arthur, estiver assistindo a gente aqui, né, a gente se encontra, além do Arthur, claro que eu espero que esteja lá, mas a gente se encontra no Escola Marxista. E os companheiros de outras cidades, né, logicamente, participe na sua cidade. Companheiro Antônio Martinez está aqui também com a gente. André Pereira Melo também está aqui conosco. Muito boa noite. O Jojo Games. A reflexão sempre. E acho que é isso. Bom, muito boa noite, então, Juliano. A gente se vê, então, domingo que vem. Eu estarei em Muriaé, né? Não sei se vou participar do programa. Vocês seguram a onda aqui, qualquer coisa. Mas domingo que vem tem mais Zona do Grião. Boa noite. Boa noite, então, companheiro. Até mais. Amanhã eu tô no cartório mudando para Franz Beckenbauer, meu nome. Alemão é demais. Alemão é tudo.